Olá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, né, dia 13 de outubro, vamos dar início à nossa videoaula de hoje, tá? No conteúdo de geografia. Nós vamos falar um pouquinho, turminha, nesse conteúdo sobre os impactos socioambientais, tá bom? Bom, gente, o que seria, o que vocês acham que seriam impactos socioambientais, tá? Bom, primeiro, impactos socioambientais quer dizer o quê? São problemas, tá bom? São problemas sociais e ambientais, tá? Causados o quê? Pela ação humana, tá bom, turminha? Então, impactos socioambientais são problemas causados pela ação humana, algo que o homem está fazendo, né? Então, olha só, gente, nós sabemos, né? Vocês podem abrir o livro lá no 300, na página 308. A professora vai ler um texto para vocês aqui e, ao mesmo tempo, a gente vai conversando um pouquinho sobre o que se fala nesse texto, tá bom? Aqui no texto, tá falando que ao longo do tempo, as pessoas têm transformado a superfície da Terra de acordo com os seus interesses, né? Além do que? Da necessidade da gente se alimentar, nós também precisamos o quê? De lugar para morar, de lugar para trabalhar, nós precisamos meios de transporte para que a gente possa se locomover, enfim, várias e várias outras coisas nós necessitamos no nosso dia a dia, ok? Então, o que acontece? Com esse desenvolvimento das novas tecnologias, turminha, hoje no mundo atual, né, o ritmo da transformação da natureza, ela foi o quê? Ela foi modificando as paisagens naturais, tá? Como assim? Conforme essa tecnologia foi crescendo, né? Foi aumentando a gente pode chamar de superexploração, né? Da paisagem ambiental. O que seria uma superexploração? Se vocês olharem lá no texto, superexploração quer dizer a utilização dos recursos naturais consumidos pelo ser humano em ritmo mais rápido que a capacidade de a natureza se regenerar. Então, quer dizer, o homem vai usando tanto, vai transformando tanto a paisagem natural, né, de uma maneira tão rápida que não dá tempo da própria natureza se recompor, né, se regenerar. Vamos supor, ele precisa, de muitas árvores para construções, para fazer construções. Então, eles acabam tirando essas várias árvores, né, usando demais, né, a paisagem humana, natural, desculpa, a paisagem natural, e acabo que demorando, né, o tempo não é hábil para essa natureza, né, essa paisagem se regenerar, né, se recompor, nascer uma outra, vamos por exemplo, vai uma outra árvore, né, devido como é que fala? Ao consumo rápido dessas o consumo rápido, né, na natureza. Então, olha só, turminha, isso acaba o quê? Que eu falei para vocês, acabam havendo uma superexploração, certo? Das paisagens. Bom, continuando, sempre que as pessoas modificam uma paisagem natural, estão buscando sempre satisfazer algo para sua própria necessidade, certo? Então, assim, tudo que vai fazer, né, tudo que eles vão tirar da natureza é sempre para construir algo para própria, assim, para as nossas próprias necessidades. Por exemplo, turminha, deixa eu voltar aqui para vocês. Por exemplo, aqui fala que algumas ações humanas geram benefícios que podem alcançar toda a sociedade, tá? Como que a construção de estradas, a construções como é que fala? Como é que é o nome?
de estrada, de sistema de energia hidrelétrica. Então, tudo isso gera benefício para todos, né? Estradas, energia hidrelétrica, né? Condições de energias elétricas, né? Desculpa, elétricas. E por outro lado também, turminha, o que acontece? Essas outras ações, elas podem beneficiar apenas algumas pessoas e causar aqui problemas tanto sociais quanto ambientais também, tá? Porque tudo que o ser humano altera na natureza, tá? Tudo que ele mexe na natureza gera algum impacto ambiental, ok? E pode afetar o quê? Acaba afetando a qualidade de vida das pessoas, né? Em aspectos como a saúde, o trabalho, né, moradia. Então, isso acaba afetando, tá, turminha? Então, isso que é causado, os impactos sociais, tá? Quando tem problemas sociais causados aí pela ação humana, né? Por algo que o homem tá fazendo, que o homem fez, tá? Então, vocês vão, depois com tempinho, vocês leiam melhor esse texto que a professora acabou de explicar aqui, que leu com vocês vão responder umas perguntas que tá aqui, tá? E depois, turminha, lá na página 310, o texto fala sobre a agropecuária e seus impactos socioambientais. Então, aqui, turminha, tá falando da agropecuária agora, né? E o que causa aqui os impactos socioambientais. Então, olha só, turminha, aqui tem uma pergunta que fala assim: você sabe de onde vêm os alimentos que você consome? Será que a produção deles gera um impacto ao meio ambiente? Então, essa pergunta vocês vão responder depois, tá? Vocês vão ler o textinho aqui que a professora vai explicar um pouquinho para vocês, tá bom? E vocês respondem depois essa questão, essa e da 311, que é onde a gente vai terminar por aqui, tá bom? Bom, nessa atividade, fala-se o que, turminha? Que as florestas tropicais possuem o quê? Muitas riquezas, ok? E há uma diversidade do que nas florestas? De árvores e plantas. Então, há muitas árvores diferentes, há plantas diferentes, né? Então, isso daí... as nossas florestas aqui, elas são bem ricas nisso, né? Nessa diversidade de plantas e árvores que existem, tá? E o que acontece? Algumas dessas árvores, né, dessas plantas, elas servem para quê? Para a gente se alimentar, né? E muitas delas também, muitas plantas, elas são usadas como ervas medicinais, tá? Ajudam aí a gente, né? Como se fosse uma medicação, né? E olha só, também, turminha, além do uso medicinal, elas protegem, tá? O solo e as nascentes dos rios também. Então, continuando, ó, são muitos impactos que as florestas podem sofrer pela ação humana, aquilo que a professora explicou para vocês lá no comecinho, né? Ação onde o homem acaba mexendo aí na natureza, né? Um exemplo que acontece, que fala aqui no livro, é o desmatamento, né? O que eles fazem? Eles retiram as toras de madeira, né? As toras das árvores, para a construção do quê? Construções de móveis, construções de portas, né, que é usado a própria madeira, né? Então, eles fazem esse desmatamento para uso de construções, né? E essas atividades, turminha, que costumam, essas atividades aí que os homens acabam fazendo, né, que causam maiores impactos socioambientais, tá, turminha? Na floresta, nas áreas de floresta são as agriculturas e da pecuária também, ou seja, né, da agropecuária, ok, turminha? Então, olha só, turminha, se vocês continuarem lendo aqui, né, vocês vão ver que a ação humana, né, ela causa muito impacto socioambiental. Vocês vão terminar de ler o texto aqui, ok? Vão responder essas duas questões que estão aqui e terminar o exercício da página 311, tá, turminha? Então, é isso que vocês vão fazer,
tá? A professora já só deu uma pinceladinha aqui no conteúdo, o que vocês vão ter que ver, tá? Para poder fazer as atividades aí. Turminha, aí faz o seguinte, qualquer coisinha, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode discutir esse tema numa aula online, ok, turminha? Mas, de momento, vocês façam essa atividade aqui, tá? Leiam o texto novamente, tá? Começa lá na 308, dá uma relida no texto, façam as questões aí com atenção, tá bom? Que vocês vão ver que é bem simples, tá? De se resolver. Tá bom, turminha? Então é isso. Um beijo pra vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo, turminha. Um beijo. Tchau.